Fala pessoal, começando mais um episódio aqui no Raikoncast, o podcast feito aí para você, gestor de e-commerce. E hoje nós estamos aqui com o Cristiano Chaves. Cristiano já participou com a gente no online, né, Cris? Sim, uns 2, 3 anos atrás. Poxa, top, bem-vindo e obrigado de novo aí por aceitar o nosso convite. Pessoal, para quem ainda não conhece o Cris, né? O Cris tem uma experiência incrível aí no mercado de e-commerce, no ecossistema, uma bagagem aí pensando em questões de atendimento, né? Experiência do cliente, enfim. É um profissional aí que está há alguns anos, né, em várias marcas. A gente vai conversar com ele sobre isso, pegar um pouco da visão dele, aprender também e conhecer um pouco mais da jornada dele aqui. Bora lá? Bora lá, Felipe. Prazer estar com vocês. Eu sou Cristiano Chaves, podem me chamar de Cris. Trabalho com e-commerce aí há mais de 18 anos, né, com passagens pela B2W, Arezzo e Raia Drogasil. Foram 7 anos de B2W. Comecei lá como atendente no chat, ajudava no voz, no e-mail, onde precisasse. Depois trabalhei no back-office financeiro como analista. Depois eu fui para o jurídico, trabalhava na parte de ouvidoria e jurídico junto. Depois eu voltei para o atendimento como supervisor e, por fim, voltei para o back-office financeiro como coordenador, né? E saí em 2012. Depois eu entrei no Grupo Arezzo, fui o primeiro contratado do Maurício, que é o atual CDO lá da companhia. A gente começou praticamente junto ali a parte digital da Arezzo, né? E hoje ela é uma baita referência aí no mundo de e-commerce. Legal. Não só de moda, mas no e-commerce como um todo. E foram quase 9 anos de Grupo Arezzo, onde a gente construiu aí na minha carreira, junto com o meu time, o maior case, né, da minha carreira até então. E depois de quase 9 anos de Grupo Arezzo, fui para um novo desafio ali com a Raia Drogasil, onde eu fiquei quase 2 anos. E agora estou no momento que eu decidi empreender, né, realizar um sonho que eu sempre tive, que era ser consultor. Eu já faço consultoria, na verdade, aí, palestras, treinamentos, desde 2014, mas nunca 100% focado nisso, né? Sempre ajeitando um tempinho ali extra para conseguir atender os clientes ali final de semana, feriado e tal. Mas agora, juntando, né, o útil ao agradável, porque eu preciso muito voltar para o Rio Grande do Sul, onde está minha família, as pessoas que eu amo. Eu decidi empreender e estou aí como consultor, né, não só de atendimento, mas de tudo que envolva aí toda a jornada de experiência do cliente. Também do treinamento em company, palestro, dou mentorias. E é Que isso. legal. E é interessante, né, Cris? A boa parte do pessoal que adquiriu essa bagagem no segmento de e-commerce praticamente segue o caminho estruturando consultoria, que é um passo, é um modelo importante para as operações, né? Tanto as que já rodam quanto as que vão se iniciar, né? Mas até pegando um pouco aí da tua história, né? Da Arezzo, depois para RD, né? Por exemplo, segmentos completamente diferentes, produtos completamente diferentes. Como que foi a tua jornada? Vamos falar um pouco das duas, né, também, mas como foi a tua jornada? Na Arezzo, você estava comentando aqui comigo, desde a construção, né? Primeiro contratado. Como que foi essa jornada toda desse desenvolvimento do canal e também do teu envolvimento na questão de atendimento, né? Que acho que é super importante aí. Sim, o maior motivo de eu ter aceitado trabalhar na Arezzo, na época estava com algumas outras oportunidades também em aberto, mas eu aceitei trabalhar na Arezzo porque o Maurício me disse uma frase que mexeu muito comigo na entrevista por telefone. Eu dentro de um ônibus, ele me ligou, precisando preencher a vaga urgentemente. Ele falou assim: Cris, se você topar trabalhar comigo, eu vou te dar toda a autonomia do mundo para você construir uma área de atendimento que não exista no Brasil ainda, né? Isso mexeu muito comigo. Naquela época eu não sabia o que era Arezzo, o que era chute, sabia nada disso, né? Certo. E eu falei, pô, é isso que eu tô buscando para minha carreira, né? Foi um dos motivos que eu tinha saído da minha ex-empresa, que eu queria fazer diferente. O atendimento no Brasil, pô, todo mundo reclama que o atendimento é ruim no Brasil, né? Mas e quando a gente está trabalhando no dia a dia, né? Na nossa empresa ou trabalhando como CLT mesmo, será que a gente se importa com o atendimento da mesma forma que a gente se importa quando a gente está na posição de cliente? E aquilo sempre me incomodou. Eu falei, pô, a gente tem que transformar o atendimento no Brasil. Quando eu tive essa oportunidade, eu falei, essa é a empresa que eu quero para minha vida, né? Para minha carreira. E a gente conseguiu ser inovador e ser pioneiro em várias frentes de atendimento no Brasil. Lá na Arezzo, por exemplo, a gente foi o primeiro grande e-commerce do Brasil a não ter atendimento telefônico. A gente era 100% digital. Olha. Praticamente nasceu o atendimento já digital, 100% ali atendimento por chat, por e-mail. Depois de alguns anos a gente colocou o WhatsApp. E por que isso, né? Eu falei, poxa, a cliente que compra um Chutes, né? Naquela época a gente só tinha a marca Chutes no online.
ela está no trabalho no dia a dia, ela precisa falar com alguém, tirar uma dúvida ou resolver um problema. Ela vai querer, na mesa dela, pegar o telefone e ligar? Não, ninguém liga, né, para resolver um problema pessoal da mesa, né? Levanta, tem que ir lá fora. Será que a gente pode dar um canal mais conveniente para ela? Outra coisa além disso, né? Quem pega o telefone para ligar, né? Quem gosta de ligar. A gente gosta de ligar, até mudando um pouco do assunto, mas uma vez eu fui num evento de uma plataforma de atendimento, né? E aí eles levaram, né, nesse evento deles uma pesquisa que eles fizeram, que olha, 82% dos clientes brasileiros ainda preferem o atendimento telefônico e tal. E a galera, nossa, olha, atendimento telefônico é importante, né? E por que eles levaram isso? Porque o canal de atendimento por telefone ainda é muito caro, né? Se não o mais caro em algumas plataformas de atendimento. Eles querem vender isso. E aí, no meio da palestra do cara lá, eu levantei a mão, aí ele falou, você tem uma dúvida? Eu falei, não, só quero fazer um comentário. Aí eu peguei, levantei no meio da plateia assim, eu olhei para todo mundo e falei, gente, sabe por que o cliente prefere o atendimento telefônico? Porque o atendimento digital não funciona. Porque o atendimento digital no Brasil ainda é horrível. Tem muito a evoluir. Porque se o atendimento digital funcionasse, o cliente entrasse num chat, não tivesse fila, o cliente conversasse por e-mail ou por chat e não fosse um template pronto, fosse um atendimento humanizado, com calor. Você acha e com resolução, principalmente com autonomia para resolver, o cliente ia querer o telefone? O cliente quer o telefone porque o digital não funciona. E no telefone é uma forma que ele enxerga, pô, aqui você não escapa, né? Então, a gente já teve que nascer na Areias lá atrás com esse atendimento digital já muito humanizado, né? E como é que a gente fazia isso? Pô, a gente viveu anos reclamando que o atendimento no Brasil era muito formal. Uhum. E agora a gente está numa era que todo mundo fala, nossa, tem que ser informal. E na verdade não tem que ir para um extremo ou outro. O ideal é que o atendimento seja personalizado. Pô, se o Felipe tá me chamando de Cris, me mandou um emoji aqui, pô, eu vou responder da mesma forma. Agora não, tô sentindo que o Felipe tá mais sério, tá bravo aqui com a entrega que tá atrasada pela terceira compra seguida dele. Eu vou começar a mandar emojizinho pro Felipe, chamar ele de Fê, não sei o que. Não, vai estressar o cliente ainda mais, né? Então, o que a gente tem que trabalhar no nosso time é o quê? É essa flexibilidade, né? A sensibilidade dele para ele conseguir entender o momento do cliente, porque às vezes a gente julga o cliente também. O Felipe eu já conheço, ele é assim. Não, ele pode estar num dia diferente, né? Passando emoções diferentes naquele dia, tá com um humor completamente diferente do que ele tem normalmente. Então a gente tem essa sensibilidade no time de atendimento para personalizar, botando muito calor humano, né? E aí a gente teve algumas iniciativas, por exemplo, foi o primeiro chat do Brasil a usar emoji. Hoje em dia todo mundo usa, mas quem usava em 2012? Né? Aí eu levei essa ideia. Não era uma comunicação tão comum, né, na época. Não, né? Era proibido, né? Qualquer central de atendimento aí. Sim. Não, tem que seguir um script, né? E eu sempre abominei. O pessoal que já trabalhou comigo sabe que eu não uso script. Quer criar um script? Cria um seu. Pega um que existe, mas escreve com suas palavras, né? Não precisa usar um textão pronto, padrão, todo mundo. Imagina o cliente recebendo o mesmo e-mail de 2, 3 atendentes diferentes. Isso é muito ruim, isso não é legal. E o template faz com que o atendente fique preguiçoso, né? Ele não se importe com o problema do cliente, né? Ele vê uma palavra-chave, é esse o assunto e vou mandar. Isso não é bacana para a experiência do cliente, né? Então a gente colocou emoji. Antes da gente ter emoji, eu falava pro time, pô, manda um sorriso pro cliente. Cris, mas não tem, como é que eu vou mandar um sorriso? Pô, mas tem 2 pontos e parênteses, não tem? Sorri pro cliente. Manda um coração, manda um S2 pro cliente. E aí eu vi que o cliente adorava isso, respondia de volta. Eu levei essa necessidade para o nosso fornecedor de atendimento na época, na plataforma na época, e eles desenvolveram, deram exclusividade para a gente durante uns 2, 3 meses aí, depois abriram para os outros clientes, né? Naquela época também era muito raro você ver algum atendimento de chat, de e-commerce, ter a foto do atendente, né? Quando tinha era foto de Google, né? Não era foto oficial, né? Inclusive nome, né? Sim. Muitas empresas usavam nomes fakes ali dos atendentes, nem colocavam o nome real. Não, além de colocar o nome real, a gente colocava a foto real do time, a gente fazia ensaio fotográfico do time, assim, para conseguir colocar uma foto padrão bem legalzinha, para trazer mais humanização, né? Tinha muito cliente que procurava o atendente depois na rede social e adicionava o cara para manter contato e tal. É bom que você realmente humaniza, né? Assim, todo mundo gosta de ser tratado de forma transparente com o ser humano, principalmente pensando em resolução de problema, né? O que eu queria te perguntar que eu acho muito curioso, desse progresso, como que foi a união de tecnologia e gente, né? Porque
pra gente até entender, né? Porque assim, não é 880, né? Você tem ali uma área de atendimento mais tradicional, 100% pessoas, mas entrou também aí uma leva de chatbots, né? É, tecnologias para tentar... na verdade, assim, a tecnologia ela tenta pegar processos, sempre processos repetitivos, automatizar para reduzir custo, né? Mas a gente sabe que o atendimento humano é importante também na experiência do cliente. Esse equilíbrio, como foi lidar com isso, né, na operação? Excelente pergunta, um tema que eu adoro, inclusive, né? Que é a questão das automatizações, chatbot, etc. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque tanto nas empresas que eu já passei e alguns clientes meus da consultoria, né? Às vezes chega, Cris, a gente tem que colocar um chatbot, eu quero colocar um chatbot. Aí eu pergunto, mas por quê? Ah, porque tem que colocar um chatbot. Mas por quê? Ah, porque todo mundo está colocando. Mas por quê? Ah, porque tem que reduzir custo. Uhum. Aí minha resposta é, então você está começando errado. Você não tem que colocar um chatbot para reduzir custo. Né? Para reduzir contato, consequentemente reduzir custo. Porque reduzir contato é fácil. Eu já vi um monte de empresa falar no mercado aí que reduz 70%, 80% dos contatos com o bot que foi implantado. Quando você começa a testar, você manda uma dúvida, vem a resposta e você fala assim, ok, mas eu quero falar com o atendente. Aí o bot não te transfere. Você fala, eu quero falar com o humano. Me transfere para alguém, por favor. Eu quero falar com o atendente. E não te transfere, não te transfere. Te A pessoa cansa ali. desiste aqui. Isso né? não é reduzir Sim, contato, é sim. sem pedir. Sim, sim. Então, assim, cuidado, né, com o que vendem para vocês, cuidado com a forma com que você implementa e principalmente com o propósito de você automatizar as coisas, porque o propósito de você automatizar as coisas não tem que ser para reduzir contato, tem que ser para melhorar a experiência do cliente. Se você melhora a experiência do cliente, naturalmente você vai reduzir contato, né? E como é que você faz isso, por exemplo, com o chatbot? Poxa, o bot ele é importante para o quê? Para responder coisas que não precisariam do humano. Beleza. Um pouco mais, você categorizaria como algo um pouco mais simples. Mas sim, coisas mais simples, repetitivas, né? Ou do dia a dia que ele consiga resolver. Você pode até colocar coisas mais complexas. Sim. Mas independente se for um assunto complexo ou simples, nunca impeça o cliente de conseguir falar com o humano. Perfeito. Nunca impeça. No bot na Arezzo, na época quando a gente foi, não sei como é que tá hoje, mas quando foi implementado, qualquer palavra-chave assim, de criticidade, eu nem queria que o bot atendesse. Por exemplo, se o cliente colocasse lá, quero saber do meu pedido atrasado, meu produto veio com defeito. Eu não quero um robô, eu quero que alguém trate ele bem, porque ele tá chateado com a gente. Então, na mesma hora, o robô já mandava, ô Felipe, poxa, a gente tá muito triste que aconteceu isso com você, que o seu produto chegou com defeito. Meu colega vai resolver seu problema agora. E já transferia para o humano, né? Óbvio, se fosse durante o horário de atendimento, né? Durante o expediente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão. E outra coisa... É muito raro você encontrar um chatbot que funcione bem no Brasil. Né? Você fala um chatbot, você avalia, sei lá, 8 para cima. É muito raro. Tem pouquíssimos no Brasil. E por quê? Transformar o chatbot numa FAQ. O chatbot sem integrações, ele não é um chatbot, ele vira uma FAQ. E é o que mais tem por aí, né? A gente tem muitas empresas investem uma baita grana para colocar uma inteligência artificial, colocar um chatbot, mas esquece que dentro de casa precisa ter um time de curadoria, tem um time para trabalhar em cima daquilo, né? E aí só contrata a ferramenta e implementa o bot, pensa que o bot vai aprender, ele aprende sozinho algumas coisas, mas precisa do humano por trás ainda para desenvolver, né? Tem empresas, vou citar uma que um chatbot para mim funciona muito bem, é referência, é do Sicredi. Talvez o pessoal não consiga testar porque tem que ser cliente, tem que ser cadastrado para conseguir testar. Mas é um chatbot animal. Só que isso, na época que eu conversei com os caras, fiz um bench com eles, foi em 2018, 2017 talvez, a área de bot deles tinha 23 pessoas. Naquela época, imagina quantas pessoas tem hoje, né? Será que toda empresa tá pronta para isso, para investir tantas pessoas, para deixar um bot redondo assim? Faz sentido. E pegando esse ponto que você está falando, não só do atendimento, a tecnologia, mas também de desafios, né? Qual que foi o maior desafio, assim, se você puder listar e compartilhar com a gente que você já passou aí nessas operações? A lista é grande, 3 horas de podcast. Cara, começar uma área de atendimento numa empresa gigante, de excelência, que nem a Arezenco, por 2 vezes, né? Eu comecei a área de atendimento lá 2 vezes do zero, né? Primeiro foi em 2012 aqui em São Paulo, no começo do e-commerce, no começo do digital na Arezzo.
Só que em 2014 eu tive que, infelizmente, né, desfazer da minha operação aqui, porque todo o time de e-commerce, todas as áreas do e-commerce se mudou para o Rio Grande do Sul, para Campo Bom, onde fica a sede da Arezzo. E foi muito triste, né? Pô, tinha um time incrível, tive que demitir as pessoas e começar do zero lá de novo, né? Então, 2 vezes você começar uma área do zero, numa empresa tão incrível, tão exigente com excelência que nem Arezzo, né? Tão ligada com capricho, né? As coisas bonitas e bem feitas, foi um baita desafio, né? Principalmente também que primeiro eu estava em São Paulo, uma capital, depois eu fui para o interior do Rio Grande do Sul, então isso também foi um grande desafio. E um outro grande desafio foi na Hidrogasil, porque peguei uma empresa, uma área, né, 3 vezes maior do que a equipe que eu tinha na Arezzo, 500, 600 pessoas, uma área que tinha um mato muito alto, né, para cortar ali, e mesmo assim a gente conseguiu evoluir bastante, né, principalmente nos indicadores ali de Reclame Aqui, nos indicadores de satisfação do cliente, que a gente evoluiu ali em um ano 21%, isso realmente me enche de orgulho. Que legal. E eu acho que foi até mais desafiador do que na Arezzo, né? Porque mais complexo, mais desafiador do que você começar uma área do zero é você pegar uma área gigantesca, uma empresa gigantesca. Quantas né? pessoas, por curiosidade, mais ou menos, da época equipe? Que eu entrei, tinha quase 600. Só para fazer um atendimento da operação. Isso, operação e-commerce? São várias, que o pessoal pensa que atendimento é só o saque, né? E não é, gente. Dentro de uma área de atendimento tem várias áreas, né? Na Hidrogasil, por exemplo, eu tinha 14 áreas, né, no meu guarda-chuva. Tudo subdepartamentos dentro de uma área de atendimento. Na Arezzo, se eu não me engano, eram umas 11, 12 áreas que eu tinha. Isso considerando que esse o atendimento da marca como um todo, não é só do e-commerce, né? Tudo. Ou só, tudo. Entendo. Atendimento de cliente loja física, de cliente online, de marketplace, atendimento de seller, por aí vai. Que legal. Assim, essa questão do atendimento nas operações é interessante. Assim, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muita marca aí no mercado digital legal, que o pessoal está conseguindo treinar mais as pessoas, né? Para não só apenas atender, mas guiar o cliente para aquilo que ele quer, né? Então, antigamente você tinha um atendimento que ele resolvia problemas, né? Aí pode talvez entrar nessa questão de departamentos que você falou, né? Sim. Mas tinha aquele atendimento WhatsApp, às vezes, que ele resolvia algum problema que ocorreu e etc. Agora você tem um atendimento que também ele mescla, né? Te atender e resolver e ainda te ajudar a comprar dentro da loja, né? Às vezes você esbarra com gente assim, tornando mais consultivo às vezes o processo, né? Você acha que isso é uma tendência ou é uma outra operação que busca unir essas questões para aumentar o desempenho do e-commerce? Eu acho que é tendência, tenho certeza que é tendência, mas a gente tem que cuidar, né? O time tem que estar muito bem treinado, porque eu acredito muito mais nas coisas naturais, nas coisas orgânicas, né? E às vezes, por mais que a gente pense que está sendo sutil ali, resolver um problema e estou indicando o produto para o cliente, às vezes você está indo além do que o cliente não queria aquilo, ele só queria resolver o problema, né? Quando ele faz contato com a gente com um problema, ele só quer que resolva, não quer comprar mais. Óbvio que às vezes dá para oferecer, mas a gente tem que ter muito tato, né? Muita sensibilidade para conseguir entrar nesse ponto. Uma coisa que a gente consegue fazer, e a gente fazia isso lá no começo na Arezzo, por exemplo, é a gente pegar... Tem um case muito legal, né? De um funcionário que eu tive lá na Arezzo, do Emílio. Eu costumo dizer que esse cara foi o primeiro cara lá do Sul, na minha equipe no Sul, que conseguiu entender o tipo de atendimento que eu precisava montar lá naquela nova equipe, né? E teve um case que foi muito legal. Uma cliente, ela teve 5 problemas seguidos nas 5 últimas compras. E aí, graças a Deus, bati no microfone, graças a Deus, no 5º problema ela caiu com o Emílio. E além dele conseguir, né, com todo o tato ali, muita empatia, sensibilidade, para conseguir falar a língua da cliente, né, personalizar o atendimento, ele ia elogiando a cliente. Por exemplo, eu vou dar o exemplo só do atendimento. Tem vários pontos bem legais nesse atendimento dele, mas um que foi muito bacana, que quando ela falou do produto que chegou com defeito, a primeira coisa que ele falou não foi assim, ai, nos desculpe, sentimos muito, tal. Não. Ele pegou e falou assim, meu Deus, essa bota é linda. Nossa, não acredito que você recebeu ela assim. Você não tem noção como essa bota é linda, tá vendendo bastante, não sei o quê. Quando você faz esse tipo de comentário, você não está elogiando o produto. Você está elogiando o gosto da cliente. Cara, e a cliente, é verdade, ela é maravilhosa, pelo amor de Deus, não me fala que ela não tem mais em estoque, eu quero uma nova, tal. Da mesma forma, na área de vendas, né? Que a gente tinha lá um televendas, depois virou um chat commerce na Arezzo.
Poxa, quando a cliente pergunta ali, qual o tamanho desse salto? Qual o material dessa bolsa? Antes de você já responder isso, elogie o produto que a cliente está perguntando, né? Meu Deus, essa bolsa é maravilhosa, você vai arrasar com ela, mas já estou vindo aqui a informação para você. Isso é muito legal, né? Você está elogiando o gosto da cliente, está aumentando a vontade dela fechar aquela compra. Poxa, que legal. Em questão de indicadores, né, para os gestores acompanharem o desempenho do atendimento, né? Quais são eles, os principais, os mais importantes que você considera aí para o dia a dia, para qualquer gestor, né? Sim, excelente pergunta, tá? Tem diversos indicadores, são dezenas de indicadores ali. Acho que um problema que a gente tem hoje em dia, né, é a quantidade de dados, que a gente sempre reclamou que tinha poucos dados, né? Agora a gente tem tanto dado que a gente fica perdido e não sabe em qual focar. Então acho que o equilíbrio em cima disso é muito bacana para a gente tomar as decisões mais estratégicas. Sabe quando você liga para uma operação de atendimento e aí você faz uma pergunta, o atendente te responde e antes de você processar o que ele te respondeu, ele já emenda, né? Senhor, posso te ajudar em algo mais? Uhum. Isso é péssimo para a experiência do cliente, porque passa o quê? Passa uma impressão de pressa, né? O cliente, o atendente quer desligar rápido. E ele não está errado porque ele está seguindo o que ele é cobrado. Entendo. Ele está seguindo para bater a meta de um bendito indicador chamado TMA, que é o tempo médio de atendimento. Então, ele tem, Felipe, sua média de atendimento tem que ser aqui em, 3 minutos, 4 minutos. Então o cara corre ali para atender, não bem, mas sim foca na quantidade, não na qualidade, né? Entendo. Isso é muito complicado. Esse é um indicador que eu abomino, né? Lá na Arezzo a gente abominava, mas não estou falando que ele não deve ser importante para a sua operação, você que está assistindo aí, porque dependendo do seu nicho, da quantidade de pessoas que você tem versus o volume de entrada, infelizmente tem que escolher isso ou isso, né? Então você tem que focar ali na produtividade mesmo, né? Por exemplo, na Hidrogazil, um segmento de saúde, a gente tinha que ser rápido e tal, tinha a questão do TMA e a gente cobrava isso, né? Mas, em primeiro lugar, a gente só não pode deixar que esse indicador seja o primordial no atendimento, né? E, para mim, os dois mais importantes, tá? Indicadores em qualquer área que eu já trabalhei são a satisfação do cliente e a satisfação do meu time. Porque se o meu time não estiver feliz, o meu cliente não vai ser bem atendido, o meu cliente não vai estar feliz. E eu tenho muito orgulho disso. Em todas as empresas que eu trabalhei até hoje, não existe... É importante esse olhar para dentro, né? Não importa os prêmios que eu já ganhei de E-Commerce Brasil, Reclame Aqui, Consumidor Moderno, etc. Para mim, o prêmio mais importante é o meu time feliz, né? E, graças a Deus, isso não só por construção da minha gestão, mas pelo time de gestão junto comigo, inclusive pelo pessoal da operação também comprando a ideia, a gente conseguiu sempre construir uma cultura muito forte ali de cuidado com as pessoas, por onde eu passei, seja no meu time da B2W, nos meus times que eu tive na Arezzo e na Hidrogazil agora por final também. Não tem nada mais gostoso do que você receber uma mensagem de um funcionário seu dizendo, um textão assim, dizendo o quanto que ele está feliz. Não tem nada mais gostoso quando você recebe praticamente o time inteiro te fala isso direto, né? Então isso para mim é o maior prêmio. E quando você se preocupa em cuidar do seu time, você não precisa cobrar que seu time cuide do cliente, porque é uma coisa natural, vira uma verdade, vira uma coisa genuína da sua área. Acho que é um ponto legal da gente falar, né? Se a gente pegar, por exemplo... Tô tocando no indicador, desculpa, mas assim, que ninguém fala, né? Sim. Você pergunta isso para algum gestor de atendimento, vai falar uma porrada de outros indicadores, que também são importantes. Mas se perguntou os mais importantes, para mim, esses dois... mas esse é um ponto interessante, né, Cris? Você falou, por exemplo, a satisfação de quem tá dentro. Se a pessoa estiver mais motivada ali, estiver realmente alinhada, né? Ela vai atender bem o cliente, vai atender bem parceiros, né? Fornecedores, né? O que for. E como que você considera essa questão de estrutura, né? Pro local. O que eu quero dizer com estrutura? Legal. Cultura da empresa ali alinhada. Agora você tem um time ali de 50, 100, 200 pessoas, né? Você tinha um hábito de ter treinamentos constantes com essas pessoas, tipos de treinamento, se usa referências de fora ou não é desenvolvido internamente, dinâmicas, né? Como que você fazia essa etapa rodar dentro da empresa? Treinamento é mega importante, né? E não só treinamento, mas reciclagem. Tem muitas operações grandes que você conhece e o treinamento do cara, quando ele começa na companhia, é sentado do lado do outro operador, né? O famoso carrapato. Aí o cara fica 2 dias ali
ouvindo o que o cliente está falando ali com o operador. No outro dia, se vira, irmão. Poxa, isso não é treinamento, gente. E a gente está em 2023 e isso ainda é comum. Eu tenho certeza que tem gente ouvindo aqui que faz isso na empresa, tem gente ouvindo aqui que conhece a empresa que é assim. Isso é muito ruim. E não é só na área de atendimento, né? Isso acontece em diversas áreas, infelizmente, de não ter treinamento, não ter o pessoal foca no onboarding, mas esquece o treinamento, né? Não existe onboarding melhor do que o treinamento. Para você conseguir sentir, pô, tô dentro de casa, você ter um treinamento e saber do que está falando. E não só é importante o treinamento, mas as reciclagens constantes sobre os temas. Na Arezzo a gente tinha uma área tinha de back-office. Tinha um período, mais ou menos? Periodicidade que você... Sim, na Arezzo a gente tinha uma área de back-office que eles tinham uma famosa e temida planilha de erros do back-office, né? O que eles faziam? O back-office ele não só tinha outras funções, mas eles tinham uma função também que era o quê? Corrigir coisas que o atendente não fez corretamente e voltou, mas a gente corrigia antes do cliente voltar. Então tinha que ser muito rápido. E aí tinha essa famosa planilhinha de erros, onde a gente ia planilhando ali os maiores erros, e aí depois a gente tinha os ofensores, né, os atendentes que mais estão errando, os motivos que mais a equipe está errando, e aí em cima disso a gente montava as reciclagens, né? O time de qualidade pegava, chamava ali o Felipe, o Joãozinho e o Cris para a sala, vocês três estão errando bastante aqui na hora de solicitar estorno, então a gente vai dar uma reciclagem para vocês, super rápida aqui. Porque não adianta você fazer uma reciclagem geral, porque às vezes o problema do cara é um assunto específico, né? Então a gente focava naquilo que de fato tinha problema. Quando a gente via que era um problema mais generalizado, a gente parava a operação ali, e aí não tem uma operação de atendimento, não dá para você parar, a gente vai parar 1 hora para um treinamento. Só quem trabalha com operações sabe quanto que é complexo, né? Não só atendimento, mas logística, qualquer tipo de operação. Então a gente pegava, focava em alguns assuntos mais críticos, e aos poucos a gente ia reciclando. Reciclando. Vocês iam quebrando, né? Por pequenos módulos ali para dar mais produtividade até nessa questão, né? Exato. Legal. E esse desenvolvimento ele é importante, né? A gente, por exemplo, a gente aprendeu, né? Na pele o quanto que é importante a questão de documentar o nosso conhecimento e não só deixar documentado, mas desenvolver as pessoas dentro, né? Na Ciclo... tem isso também. A gente passou por uma fase onde, poxa, sempre tem um erro no mesma ponta, vamos corrigir como? Essa é a solução e a pessoa ela vai ter que ir se desenvolvendo e pegando aquela informação. E esse item de documentar e registrar é um passo importante. Um outro passo que eu acho que é legal que você falou é o seguinte, é o período também que essa pessoa nova ela fica ao lado de alguém mais experiente absorvendo, né? Isso pode variar pra caramba de trabalho para trabalho, né? Porque você tem trabalhos mais simples e trabalhos mais complexos, né? Mas eu acho que tem que chegar num ponto ideal para que ela consiga olhar e falar, poxa, é dessa forma que funciona, é dessa forma que lida. E eu vejo, né, que principalmente olhando para as empresas que eu tive a oportunidade, nem todas têm documentado ações necessárias para resolução de problema, né? Então tem muita... Lógico que você não vai ter tudo, né? A empresa ela tá andando, né? Um organismo vivo. Mas nem todas têm essa visão de documentar e replicar. Como que você enxerga isso também? Considera importante? É um método bom? Eu acho que funciona... Tem outra coisa que funciona muito mais documentar, né? É a prática. Perfeito. Você praticar, né? Então, por exemplo, treinamento. Eu chamar o cara na sala e eu tenho tudo documentado aqui em fluxogramas e mostrar como funciona, ele pode entender na hora, mas ele não vai aprender. Diferente do que, você tem um computador para cada um e na hora, expliquei, agora vamos fazer junto. E você ensinar, você praticar. Uma outra coisa bacana que a gente fazia também nas reciclagens é o quê? Uma coisa é o Cris falar lá. Você tem que fazer dessa forma. O pessoal olha e fala, tá pedindo porque é meu chefe. Outra coisa é você pegar, vou chamar o Felipe, que ele é destaque no nosso time nesse ponto aqui, para ele dar a dica. Legal. Perfeito. Então, a gente não só fazia nas reciclagens, mas por exemplo, na Raia Drogasil agora, eu puxava alguns operadores lá, vamos gravar um vídeo. Como assim? Que vamos gravar? Vamos lá, um vídeo selfie aqui. Dá umas dicas aí sobre atendimento. O que você está fazendo seu TMA ser pequeno e você ter um índice de satisfação tão alto, né? Aí a pessoa ia, o próprio atendente dava aquela dica. Primeiro que se engaja pra caramba, ele se sente
dono. Isso é reconhecimento. Reconhecimento nem sempre é grana, nem sempre é promoção, é cargo. Isso é reconhecimento. Na verdade, eu costumo dizer que isso é muito mais valioso nesse tipo de coisa. E o time, quando enxerga um colega dele ensinando algo que ele pratica, não é o que o Cris está falando, não é o que o coordenador ou o supervisor está falando, aquilo engaja muito mais ele a tentar fazer diferente também. Poxa, que legal. Questões logísticas de operação, chegou a passar muito também ali por alguns desafios? Bastante. Polêmica, né? Com certeza. Nossa, cara, com logística, acho que qualquer área, na verdade, não é só logística. Quando não funciona bem o relacionamento com atendimento, é porque as áreas estão, de fato, afastadas, né? Será que a gente, por exemplo, a gente teve uma época, numa determinada empresa, que a minha área de atendimento reclamava muito. Nossa, o time da logística é tudo grosso, não responde rápido, além de atrasar as coisas, não resolve um problema, a gente fala que é crítico e não resolve, tal. E do outro lado tinha a mesma coisa, né? A logística me procurando, pô, Cris, para todo o pessoal do saque, tudo é urgente, tudo não sei o quê, vocês têm que entender o que a gente está fazendo. E aí, naquela época, a gente estava um período bem crítico nas duas áreas, né? Porque uma área afeta a outra. Uhum. E aí eu falei, poxa, vamos fazer um negócio diferente aqui então. Eu peguei uma supervisora, eu peguei uma analista do back-office, que era a área que mais falava com a logística. Eu falei, vamos para o Espírito Santo, vamos para o CD. Eu já falei qual que é a empresa, acho. E a gente foi para o CD, passamos 3 dias lá na operação deles. O que a gente fez? Não foi para ficar olhando eles trabalhar. A gente pegou na mão na massa, irmão. A gente fez triagem de produto para entrar no estoque. A gente fez triagem de devoluções. A gente ajudou na expedição. Fora as reuniões, bate-papo com a galera de logística. E isso foi muito bom. Porque gerou o quê? Conexão entre as áreas, gerou empatia. Isso foi muito bacana. E depois disso a gente levou a coordenadora da logística. Ela vai passar um dia com a gente também lá no saque. E isso foi incrível. Trouxe um resultado absurdo assim, de resultados das duas áreas, de união entre as duas áreas, que reflete diretamente na experiência do cliente depois, né? A gente fez isso com o financeiro também, uma outra época nessa empresa, e funcionou também super bem. Você estava falando comigo em off de algumas histórias também, né? Que você já teve oportunidade de viver. Vê se eu entendi bem, né? Você falou que teve um caso que você mesmo levou o produto para cliente? Teve vários. Não teve só isso que eu te comentei, não. Nossa, teve várias situações ali da gente... E não só eu, né? Meu time também pegar e... Se a resolução... Se não tem ninguém para entregar isso aqui, a gente vai entregar. A gente pede o Uber, a gente vai de táxi, a gente vai a pé, de bicicleta, mas a gente vai dar um jeito, né? Eu costumo dizer que na área de atendimento tudo tem solução. Perfeito. Duvido. Eu sempre desafio, eu falo assim, me traga um caso que não tenha solução. A gente vai resolver, mas isso aqui é meio impossível. Não existe impossível. A gente vai fazer maluquice aqui para resolver, né? Aí teve esse caso que eu te comentei, era uma cliente que comprou, ela tinha feito a primeira compra no e-commerce, só que ela era uma cliente antiga de loja física, ela falou assim, vou comprar a primeira vez no e-commerce. Ela estava tão desconfiada, será que entrega, né? Isso foi em 2014. E ela falou, vou comprar essa sandália, era uma sandália para ela usar na ceia de Natal com a família dela, e ela comprou com 1 mês de antecedência, 1 mês antes do Natal, né? Ali pelos dia 20 e pouco de novembro. E ela pagou o boleto e esperou. E o banco tem ali, né, no máximo até 3 dias para confirmar o pagamento para a gente, mas a maioria confirma em 24 horas. E esse passou o tempo e não confirmou o pagamento. E aí no dia 23 de dezembro, isso já era umas 2, 3 da tarde, ela liga no Televendas, cai com a mesma vendedora que fez a venda para ela da sandália, ligou aos berros falando assim, eu quero saber cadê minha sandália, faz mais de 1 mês que eu comprei com vocês. Até agora nada, eu entrei no site para ver cadê meu pedido, porque hoje eu estranho, falei, mas como é que não vão entregar isso aqui até agora, né? Uhum. E no site, lá nos meus pedidos, está a informação, pedido cancelado por falta de pagamento. Felipe, você já viu o diabo, cara? Meu Deus, cara, essa mulher tava assim, um diabo, cara, e com toda razão, né? E aí a gente já investigou na hora, viu que foi um problema do banco mesmo, o banco deu um problema atípico lá e não ficou no limbo o pagamento, ela tinha feito o pagamento mesmo e não processou pra gente. E aí, vamos resolver isso aqui. Como é que a gente resolvia? A cliente morava em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. O nosso CD na época era em Cajamar, no interior de São Paulo. Tinha o produto em estoque, mas não ia mais dar tempo de chegar para ela, né? Porque isso, lembrando, era dia 23 à tarde.
Dia 24, que era a véspera de Natal, ela, meio-dia, ia sair da casa dela para uma outra cidade, para casa da mãe, né? E ela falou, poxa, eu vejo minha família uma vez por ano, é só no Natal. Vocês vão estragar meu Natal, vou ter que correr atrás de outra sandália, tal. E a gente falou, não, a gente vai resolver. Cara, assim, um absurdo, né? E casa de ferreiro, né? Espírito de Paulo, Sim. até na Arezzo, né? Porque, pô, a gente tá naquela região que a gente tem a sede, a loja mais próxima não é uma loja, né? É um outlet. E a gente falou, poxa, vamos ter que achar nesse outlet. Só que era uma sandália de coleção nova, a mulher calçava 39, se eu não me engano, era uma numeração maior, assim, né? Que é mais difícil de encontrar. E era, pô, noite de Natal praticamente. Então, pra achar era muito raro, né? E, cara, liguei no outlet, expliquei a situação. A vendedora falou, olha, Cris, difícil ter isso aqui. Não é pra ter, mas eu vou procurar no estoque. Uhum. E passou uns 20 minutos, ela voltou e falou, Cris, eu não sei porquê, mas eu achei um par aqui dessa 39 que você queria. Eu falei, pelo amor de Deus, segura que eu tô indo aí. Fui lá, a gente tava em implantação de SAP na empresa, não tinha como fazer transferência de estoque. Paguei do meu bolso o produto. Eu falei, voltei pro saque, a galera vibrando assim. Eu falei, agora a gente vai entregar, né? E na ligação, a atendente falou, eu falei pra atendente, falou assim, fala pra cliente que a gente vai entregar. Mas, Cris, é Cachoeira do Sul. Eu não sabia onde era, né? Por quê? Eu tinha acabado de me mudar de São Paulo pro Rio Grande do Sul. Eu só me lembrava que no caminho de Campo Bom pro aeroporto de Porto Alegre, tinha uma placa assim, Cachoeirinha, né? À direita, assim. Eu falei, pô, Cachoeirinha... Eu confundi com Cachoeirinha, eu falei, é perto. Certo. A gente vai entregar. E não era tão perto, né? E na hora que eu voltei lá pro saque com a sandália... Eu falei, vamos ver no Google aí onde que é, né? E eu vi lá, Cachoeira do Sul, dá umas 4 horas, assim, de Campo Bom. Eu falei, não pode ser. Eu falei, não, joga de novo. Ele, não, Cris, tá certo, jogou de novo. Ela falou, Cris, tá confundindo com Cachoeirinha? Eu falei, eu acho que eu tô. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou entregar isso? Comecei a orçar motoboy e tal, os caras um preço absurdo, assim, ainda mais pra ser véspera de Natal. Eu falei, quer saber? Algo tão pontual também, né? Aí eu cheguei no Maurício, cheguei no meu chefe, falei, Maurício, ó, a gente tá tendo um Natal de calmaria, as entregas tudo no prazo. Deixa eu entregar, fazer uma maluquice. Eu vou entregar esse sapato, quero conhecer essa cliente. Ele falou, vai com Deus, Cris. Cara, 4 horas da manhã, saí de Campo Bom, fui Cachoeira do Sul, cheguei 8 e pouco da manhã lá. Eu falei, eu não vou acordar a cliente agora, vai ficar brava, né? Tinha um mercadinho aberto, fui lá, comprei uma caixa de Ferrero Rocher, peguei uma Chandon, complementei assim com o presente. Aí deu 9 horas da manhã, eu liguei pra cliente, falei, ô Cláudia, tudo bem? Que é o Cristiano da Schutz, a gente prometeu que ia trazer seu produto, a gente tá aqui na frente da tua casa, consegue nos receber? E ela falou, vocês vieram mesmo? Ela desacreditada e bem brava ainda, né? Ela falou, espera que eu tô na minha academia, daqui a pouco eu tô aí. Eu falei, tranquilo. E fiquei esperando, né? Passou um tempo, ela chegou, e aí ela desceu do carro, assim, procurando, talvez um carro dos Correios, assim, ou uma moto, e não achou, né? Eu desci do táxi, assim, com a sacola na mão. Tá aqui. Aí ela olhou, assim, ela viu aquela sacola da Schutz, e ela pegou e gritou, né? Tu que veio trazer meu pedido! Eu falei, sim, eu mesmo, prazer, sou Cristiano. Me apresentei pra ela, mas não precisava! Agora não precisava, né? E aí a gente começou a conversar, e ela falou... Aí depois ela viu que tinha uns presentes, assim, ficou toda sem graça. Eu falei, não, prova, não, é essa mesmo, tá ótima a sandália. Aí ela foi se acalmando, ela se emocionou, né? E ela pegou e falou, olha, Cris, eu vou ser bem sincera com você. Você deve ter visto no sistema que eu compro na Schutz há muitos anos. Eu vou sempre a Porto Alegre, trabalho, compro lá no Moinhos. Só que por conta dessa má experiência, né? Na minha primeira experiência de compra online com vocês, eu nunca mais ia querer saber da marca na minha vida. Para quem eu pudesse falar mal, eu ia falar. Nem na loja física eu ia comprar mais. Sabe por que eu vim agora mais cedo da minha academia? Ela é personal trainer, né? Eu vim mais cedo porque eu não estava acreditando que vocês estavam aqui com a sandália. Eu ia pro shopping buscar outra sandália, comprar outra sandália. Vocês me estressaram, vocês não têm noção quanto vocês me estressaram. Mas o que vocês fizeram para resolver prova por que eu amo essa marca. Né? Prova que mesmo o atendimento de excelência que eu tenho lá na loja quando eu vou a Porto Alegre, eu tenho também no online. Né? Vocês, olha o que vocês fizeram para resolver. Né? E meu telefone, o DDD, sempre foi 11, né? Ela falou, nossa, e tu veio de São Paulo para me entregar isso aqui? Eu falei, não, eu tô morando em Campo Bom. Ela, mas é longe também, né? Eu falei, é muito longe. E aí ela se acalmou, me abraçou e tal. E aí foi muito legal. E ela continuou comprando. E ela é uma cliente que virou uma cliente omni, né? Ela continuou comprando muito loja física, no online. Fez um post pra gente nas redes sociais contando a experiência. Depois ela fez um outro dia um post lá, ela malhando, né? Que ela é personal com salto da Schutz, assim, também. Uma história bem, bem curiosa, né? Mas tem diversas histórias assim que o time também já foi entregar.
Deixa eu só complementar com uma outra bem legal que a gente teve na Drogasil mais recém, né? Com a minha passagem por lá. Era uma senhora, ligou desesperada, porque o produto dela não tinha sido entregue, e era um remédio de uso contínuo, né? Ela pensava que aquele remédio tinha acabado, o dela. E ela tava passando mal, tava literalmente passando mal, se tremendo e tal. E aí a gente falou, como é que vai conseguir a correria para sair do CD? Ia demorar muito. E aí eu chamei a supervisora, eu falei assim, ó, onde é que ela mora? Ficava, sei lá, uns 8, 10 km assim, da empresa. A gente fica no Butantã. E eu falei, vai entregar. Mas eu posso? Eu falei, claro, vai, eu tô pedindo Uber pra você aqui agora, ó. Vou entregar, ó. Vamos nessa farmácia aqui. A gente liga antes pra ver se tem um produto, você passa lá, já entrega você, porque a gente tem até conseguir um motoboy e tal, vai demorar muito. Vai você. E é legal, assim, ao invés de mandar só um Uber entregar, vai você, porque você vai ter que subir no prédio da cliente, o Uber não vai subir. Então você sobe lá, é uma senhora de idade, você conhece ela, pergunta se ela precisa de mais alguma coisa. A supervisora pegou, assim, empolgou, ficou super feliz, foi. A gente conseguiu na farmácia, foi na casa, no apartamento da cliente, aí chegou lá, ela tava realmente passando muito mal. Nossa. E ela super agradeceu, assim, a Viviane, né? E olha que coincidência, né? Na mesma hora, quem que tava chegando? O vizinho de porta, né, dessa senhora. E ele trabalha numa farmácia concorrente. E na hora que ele chegou, né, a senhora até brincou. A gente tava pensando em comprar de vocês, não sei o quê, né? E esse cara pegou e falou, nossa, muito legal o que vocês fizeram, né? Sim. O atendimento, eu reconheço, né, mesmo sendo de um concorrente, o nosso atendimento também é muito bom, mas o de vocês realmente é diferenciado, é muito bacana o que vocês fizeram para resolver. Depois disso, a cliente virou amiga da supervisora, vivia mandando mensagem, assim, perguntando como que ela estava, tal. Não a supervisora mandando para a cliente mandando para a supervisora. Como é que você tá? Nossa, como você é linda, eu vi sua foto aqui, não sei o que e tal, mantendo esse relacionamento. Caramba, é algumas experiências que a gente passa aí, né, no dia a dia, que um pequeno gesto ali, ou um interesse em resolver faz toda a diferença, né? Pensando no mercado também, Cris, você é bem envolvido também nos eventos, né? Poxa, E-Commerce Brasil, VTEX Day, sempre ali. E muita coisa muda, né? Ao longo dos anos. O que você tem visto aí como novas... Não só novas soluções, né? Mas novas tendências, pontos importantes para as operações aí que você considera relevante também? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com tecnologia, ela é super importante. Mas só que a gente tem que saber usar ela, né? Perfeito. Por exemplo, esse dia eu tava num bate-papo com umas pessoas num happy hour assim, do mercado, e eu peguei e soltei um comentário. Eu falei assim, o chatbot nem nasceu, já morreu, né? Sim. Porque se a gente for ver, o chatbot tá aí, já tem um bom tempo, mas ele nasceu mesmo, né? Será que ele nasceu mesmo? Difícil. E o ChatGPT já veio e já enterrou ele, né? E nem nasceu direito. E a gente tem que tomar cuidado porque ele é maravilhoso. Só que tudo tem limite, né? Você pega, por exemplo, quantos alunos não podem... Eu vi um podcast do professor ontem, ele falando, né? Poxa, isso aqui pode influenciar na avaliação dos meus alunos. O aluno pode pegar, conseguir aqui responder uma prova e eu vou acreditar que é ele, porque não tem como saber que não é ele. Olha, isso aqui é a perfeição desse texto, né? Hoje mesmo, eu tive um amigo meu que pegou e mandou, Cris, já tá usando o ChatGPT? Ele comentou isso em cima de um vídeo de conteúdo que eu fiz, né, no meu Instagram. Aí eu falei, não, por quê? Ele deveria. Aí eu falei assim, não acho que eu deveria. Mas tá todo mundo usando. Eu falei, tá, mas eu não sou todo mundo. Se tem gente entregando conteúdo aí de ChatGPT, desculpa, eu não sou assim. Até a minha empresa, né, quando eu fui lançar a minha consultoria, teve um grande amigo que ele falou assim, Cris, coloca um nome para sua marca, né? Sim. Não lança como Cristiano Chaves, porque senão você não vai conseguir escalar, né? E eu falei, mas eu não quero contratar pessoas que eu vou ensinar para levar a minha metodologia. Eu quero colocar a mão na massa, né? Nas consultorias que eu vou fazer. Minha consultoria ela é boutique, eu vou ter 2, 3 clientes no máximo por mês ali, e é o que eu vou conseguir atender bem, eu estar presente, né, nessas empresas para conseguir entregar. Da mesma forma, no conteúdo que eu vou produzir. Né? E tem, de fato, assim, a rodo já, um monte de influenciador. Gente, toda esquina hoje em dia tem um consultor. Né? O cara nunca tocou operação na vida, mas ele é consultor. E se dando bem, inclusive. No mercado do Brasil, precisa evoluir tanto que um cara que nunca tocou, se tem um marketing bom, fecha um monte de contrato, né? E o cara criando conteúdo usando o ChatGPT.
Já vi vídeo de cara se orgulhando disso, inclusive, né? Poxa, a gente conseguir enxergar isso como um aliado, né? E saber usar sem desculpa a palavra, mas sem trapacear, acho que é o caminho, né? E isso não só para atendimento, mas para outras frentes também. Eu acho que na questão da inteligência artificial é como ela agrega e na utilização, igual você falou, né? Por exemplo, né? E depende muito das perguntas, né? Porque assim, você utilizar a ferramenta para ela, vamos supor, cria um conteúdo X, ela faz. Mas se todo mundo tiver o foco em fazer essa mesma pergunta, vai ter 1000 pessoas com o mesmo conteúdo disponível na internet. É que a resposta não é a mesma, né? Ela vai tentar, sim, customizar, né, de acordo, mas eu me refiro, assim, a base, né? É um pouco diferente se você perguntar algo um pouco mais aprofundado ou mais específico, mas que eu acho ela que é vai o começo, tentar. Felipe. Eu acho que é o começo. Eu tenho certeza que a evolução do ChatGPT vai ser absurdamente maior do que foi em qualquer outra Bateu... tecnologia de inteligência artificial, sabe? Hoje talvez ela esteja assim, mas eu tenho certeza que talvez nem um ano, menos que isso, já esteja conseguindo personalizar diversas respostas diferentes para o mesmo assunto. E eu acho que ela bateu, acho que em 5 dias, se não me engano, 2 bilhões de pessoas utilizando, né? Tava vendo a pesquisa de quanto que ela escalou em relação à utilização, né? Mas é um ponto aí, assim, faz parte, né? Na verdade, se a gente pegar aí 15, 10 anos, o tanto de tecnologia nova que veio chegando, algumas evoluíram pra caramba, outras, né, ficaram, eu acho que vai muito do que ela vai servir pra ajudar as pessoas, né? Mas eu concordo em relação a pontos de atenção, igual você falou. Se a gente tá usando isso realmente pro caminho bom, De novo, né? extremamente valiosa. Extremamente importante essa evolução. A questão é a gente ter ética, né? Sim. E até que ponto a ética está sendo levada em consideração na hora de usar uma ferramenta tão incrível, tão potente que nem essa. Sim. Você falou da consultoria também, né? Da tua jornada na operação, nos e-commerces e agora como consultor. E como tem sido isso? Como tem sido essa experiência nova? É diferente? Pra caramba. Porque agora você está praticamente absorvendo outras camadas também das operações aí, né? É muito desafiador, né? Uma das perguntas que mais me fazem assim, Cris, mas você atende outro setor, pessoal, pelo tempo enorme que eu fiquei lá na Arezzo, o pessoal pensa que eu só trabalho com moda, né? Então, Cris, você atende outro setor a não ser moda? E claro, pô, já tive clientes de, vamos lá, segurança, empresa de TI, sex shop, funerária online. Pô, cara, se imaginar ali. Desde que venda assim, digitalmente. Porque no fim das contas, tudo se trata de gente, né? Sim. Tudo se trata de pessoas. E se tem alguma coisa que eu posso falar que eu sou bom, porque o restante tem que melhorar muito. Mas alguma coisa que eu faço bem é cuidar de gente, é relacionamento de pessoas. Então, isso eu consigo tirar de letra, né? E tá sendo bem desafiador, porque é diferente, né? Eu sou um cara de pessoas. E eu trabalhar sozinho, eu confesso que a maior dor, assim, o maior desafio está sendo não ter equipe ali, não ter uma área para eu, nem que seja brigar durante o dia, lutar pelo cliente ali, sabe? Mas eu sinto muita falta de lidar com pessoas, assim, né, no dia a dia. Entendo. É um modelo diferente, né? Você pegar, por exemplo, você está dentro da operação do e-commerce, agora você está, de certa forma, mas você está cuidando, olhando de fora, né? É um modelo diferente, você pegar mais uma camada de serviço que você está focando agora, né? Mas é igual eu comentei no começo, eu acho que a consultoria ela tem um papel importante em várias fases da empresa. Desde o começo de um e-commerce, meio, até quando ele já está maduro, né? Eu tenho aí visto muitas operações que conseguiram crescer em vendas e agora estão buscando ser rentáveis, né? Poxa, já é um outro foco, né? Às vezes cresceu, mas não está tão rentável, enfim. É uma série de problemas que, né, existem no dia a dia, mas o mais importante é ter gente disposta a resolver, né? Eu acho que esse é o ponto-chave aí, né? Com certeza. Legal. Cris, a gente tá chegando no finalzinho. Eu queria que você compartilhasse aqui com a galera os seus contatos, mas antes disso, se você quiser deixar também uma palavra final aí pro pessoal que estiver assistindo a gente, fica à vontade. E quais contatos a gente pode se conectar com você aí? Legal. Pô,
eu tenho produzido mais conteúdo no Instagram, então busquem lá por Cristiano Chaves, tudo junto, Cristiano Chaves com 2 S no final. Tô no LinkedIn também, só buscar por Cristiano Chaves. E nas redes sociais, por enquanto aí, né? Eu tô para criar um canal no YouTube também. Legal. Tô criando um pouco de coragem ali, alguns amigos me empurrando, meu irmão me batendo todo dia que você tem que criar o canal. Prometo que até o mês que vem tá no ar aí o canalzinho no YouTube também. Não tenho nem o nome, preciso pensar no nome. Aceito sugestões, inclusive, aí nos comentários. E um pensamento final, assim, uma reflexão que eu queria deixar. Acho que a gente se preocupa muito em desenvolver diversas habilidades, né? Mas eu acho que a maior habilidade que a gente tem que desenvolver é sobre o cuidado com as pessoas, né? O relacionamento humano. Porque no fim das contas tudo se trata de gente, como eu falei antes, e não interessa se você é da TI, se você é do marketing, se você é da logística, do atendimento, você também lida com pessoas, você lida ali com o seu time, você lida diretamente com o cliente, com o trabalho que você faz, e vai ser um diferencial enorme se você conseguir entender de gente. Com certeza um profissional de marketing vai se destacar se ele entender de gente, um profissional de CRM vai se destacar, um profissional de atendimento principalmente vai se destacar se ele conhecer de gente, né? Às vezes a gente se foca tanto ali na hora de buscar um talento, ou até de promover alguém dentro de casa, focando nas habilidades técnicas ali, esquece das soft skills, né? E principalmente o saber lidar com as pessoas, gostar de gente, ter empatia, né? Buscar pessoas empáticas e não só empáticas, né? Que eu costumo dizer que a empatia não adianta de nada se você não tiver a compaixão, né? No mundo ocidental que a gente vive, a gente cresceu aprendendo que a compaixão é ter dó, é ter pena de algo. Quando na verdade não, né? Se a gente vai na origem da palavra, somente no budismo, por exemplo, a compaixão, na verdade, ela é o próximo passo da empatia. E presta bem atenção no que eu estou falando, é o próximo passo. Ou seja, não adianta também você ter compaixão se antes ter passado pela etapa da empatia. Eu vou dar um exemplo, né? Na minha adolescência, um grupo de jovens que eu ia lá na igreja e tal, a gente fazia muita ajuda com o pessoal de rua e tal, e o pessoal do meu bairro também. Aí teve uma vez, a gente foi mais uma vez, né? Porque quando a gente pensa em ajudar morador de rua, o que a gente pensa? Vem a primeira coisa na cabeça, é o quê? Sopa. Né? Fazer um sopão lá e entregar. E mais uma vez a gente estava lá entregando sopa, entregando cobertor. E aí eu pensei, poxa, que estranho, tem dia que tá tão lotado aqui, e tem dia que não tem quase ninguém, nem tem pouca gente. Mas por que será? Ainda mais hoje tá frio, né? E eu pensei, poxa, a gente aguenta comer sopa todo dia? Por que o morador de rua também tem que comer sopa todo dia, né? E aí na semana seguinte eu falei com um amigo meu, falei assim, chamei só ele e falei, vamos fazer um negócio diferente, vamos conversar com o morador de rua. E a gente saiu pra bater papo. Cara, uma experiência assim, ó, incrível, porque a maioria dessas pessoas falaram pra gente, ninguém conversa com a gente. Isso pra gente é mais importante, né? A gente ouviu cada história magnífica, assim, de vida e triste ao mesmo tempo. E uma das coisas que a gente mais perguntou era, o que você gosta de comer? Que você não come faz tempo. E aí depois a gente falou, semana que vem vamos fazer uma macarronada. Depois vamos fazer um arroz, feijão e bife. E por aí vai, né? A gente estava indo direto para a compaixão sem antes ter se colocado no lugar. E da mesma forma que o contrário também não adianta nada. A gente se colocar no lugar da pessoa, se colocar no lugar do cliente e a gente não fazer absolutamente nada para resolver aquela situação. Sim. Poxa, eu sinto muito, Felipe, está passando por isso. Tá, mas será que eu não posso fazer nada para aliviar essa dor? Nada para resolver o seu problema? Legal, perfeito. Obrigado, Cris, pela presença aqui com a gente novamente, né? Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, Obrigado. Deixa o comentário aqui, like, se inscreve no canal, se conectem com o Cris aí nos canais que ele compartilhou também. E aqui da Ciclo e do Royconcast, a gente deseja sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.